Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve, aproveita, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje, a gente vai revisar os nossos 3 times para a 15ª rodada. O nosso time principal, nosso time bônus baratos e nosso time de valorização. Tem algumas modificações e algumas até significativas. Quer ver como é que ficou a escalação? Bora lá então. Pessoal, esse aí foi o nosso time da escalação, né, do vídeo, do início da semana, certo? Vamos ter que fazer aí uma alteração por necessidade, o Nino já não está mais entre os prováveis. Eu vou fazer mais 2 alterações por opção, né? Andei repensando bastante. Então vamos lá, por necessidade, a gente vai tirar o Nino Paraíba, certo? E já vou dizer aqui, ó, não tem dados porque ele vai estrear, certo? É o Dani Alves, tá? Vou escalar o Dani Alves e vou dizer alguns motivos por que eu vou escalar o Dani Alves, tá? Primeiro de tudo, o Dani Alves está como lateral aqui no Cartola, mas vai jogar como meio campista no São Paulo. Ou seja, vai ter o bônus do SG, 5 pontos já de largada, certo? Se o São Paulo manter, né, o saldo de gols contra o Ceará, o Dani tem tudo para ir bem, certo? A gente não sabe se ele vai jogar o tempo todo, né? Ele é um cara privilegiado do ponto de vista fisicamente, né? Mas ele não jogava desde a final da Copa América, certo? Então talvez só fiquei com essa dúvida, talvez pode ser que ele jogue só meio tempo, enfim. Mas o São Paulo já anunciou, vendeu mais de 40 mil ingressos, né? Antecipados para o jogo contra o Ceará, provavelmente muito por causa da estreia do Daniel Alves, tá? E o Daniel Alves eu tive pesquisando, gente. Os números dele são sensacionais, tá? Não só em títulos, que todo mundo sabe que ele é o recordista, né? O maior campeão de toda a história do futebol, né? O cara que mais tem títulos. Mas eu tive vendo os números dele por todos os clubes que ele passou na carreira dele toda. E fiz uma média assim de cabeça, mais ou menos por cima, que realmente são sensacionais. Daniel Alves dá uma assistência a cada 5 jogos aproximadamente, ele faz uma assistência, tá? Até menos, agora nas últimas temporadas, né, na Juventus e no Paris Saint-Germain, ele estava fazendo uma assistência a cada 3 jogos, tá? Mas na média geral, na carreira dele, é uma assistência a cada 5 jogos. E gols, ele faz um gol a cada 10 a 15 jogos ele faz um gol. Então quer dizer que jogando na lateral, como ele jogava, né? Fazia essa média de assistência e gols. Imagina ele jogando no meio com liberdade, né? E sem contar que ele é um jogador, né, muito aguerrido, né? Todo mundo sabe que o Daniel Alves é brigador, né? Aquele jogador com sangue, né? Então ele com certeza vai roubar algumas bolas. Então, por esses motivos todos, né? Pela qualidade que ele tem. Só fico meio receoso se ele vai jogar o tempo todo ou não. Provavelmente ele deve jogar um tempo e meio. Deve entrar jogando e ser substituído lá com 15, 20 minutos do segundo tempo. Mas mesmo assim, se o São Paulo não sofrer gols contra o Ceará, tá valendo muito a pena. E a outro motivo que eu tô escalando ele, sabe o que é, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Os mais escalados. O Dani Alves já tá aparecendo aqui em quinto, ó. Entre os mais escalados. Isso porque só foi confirmar no meio dessa semana que realmente ele iria jogar, tá? Eu acredito aí que até o fechamento do mercado ele vai ficar entre os 3 mais escalados. Então, pô, se não botar ele e ele for bem, o prejuízo é muito grande. Apesar que tem muitos laterais para essa rodada, né? Pessoal, aqui no vídeo de revisão eu só falo os times, os jogadores que a gente está alterando, tá? Quem quer saber o motivo da escalação de cada jogador desse, é só ir lá no final do vídeo, vai ter é só clicar no cardzinho, vai ter um cardzinho aqui em cima. Você clica e você vai lá no vídeo do time principal e vê os motivos. Lá eu digo as razões, porque estou escalando cada jogador e dou 1, 2, 3, às vezes até mais opções por posição, tá? O outro jogador que a gente vai tirar aqui é o Juninho. Vou explicar por que eu vou tirar o Juninho, tá, gente? Aqui. Tinha dito já no vídeo passado que eu não gosto de escalar jogadores em clássico, certo? Mas eu vou dizer o porquê eu vou tirar o Juninho. O Juninho, as médias dele, pode pensar aqui, ó, 2.76 em casa e 5.49 fora de casa. As médias dele são melhores fora do que dentro de casa, né? E o Internacional não costuma ceder muitos pontos para meio-campista adversários, apenas 2 pontos. Eu tava colocando mais ele porque ele ia jogar em casa, ele tem a bola parada, é o batedor oficial de pênalti do Fortaleza, né? Então tinha essa chance real aí de realmente dar uma assistência ou fazer um gol de pênalti e ir muito bem, certo? Mas como vocês viram, a média dele é muito baixa. Então eu vou optar pelo Arrascaeta, tá? E já vou dizer o porquê, certo?
Por quê? O Arrascaeta tem média fora de casa 4,73, maior do que a média do Juninho dentro de casa, tá? O Arrascaeta, todo mundo sabe, é um jogador excepcional, tem uma facilidade enorme de chegar à frente, ele arma jogadas, dá assistência, né? Se apresenta bem para finalizar, um baita de um jogador, né? Um cracaço, o Cartola, excelente. Certo? É um clássico contra o Vasco, é um clássico, mas eu tive pesquisando aí, nos últimos 3 jogos, nos últimos 3 clássicos, Vasco e Flamengo, o mando de campo do Vasco, foi uma vitória do Flamengo por 2-0 e 2 empates de 1-1. Na vitória por 2-0 do Flamengo, 2 gols do Bruno Henrique. Nos outros 2 jogos, os 2 empates, os 2 gols foram do Arrascaeta, tá? E como o jogo vai ser no Mané Garrincha, um campo mais neutro, a maior torcida provavelmente do Flamengo, o Flamengo vai se sentir jogando em casa, né? O Arrascaeta é um jogador, perceba aqui, ó, no scout dele, que não tem cartão amarelo, não tomou cartão amarelo ainda na competição, né? Então, ele não é um jogador muito faltoso, certo? E não é de se meter em confusão. Então, mesmo sendo clássico, com aquelas questões todas de cartões amarelos, muita falta, enfim, né? Risco de expulsão, eu acredito que o Arrascaeta dificilmente vai se meter numa confusão dessa, né? Pode ver aqui, gente, ó. Não tem nenhum cartão amarelo, ó. Ele é um jogador bem disciplinado. A gente vai escalar o Arrascaeta, mesmo porque ele tá entre os mais escalados ali, né? E essa rodada tá difícil de zagueiro e meio de campo. Tá difícil. De lateral tem um monte, de atacante também tem um monte, tá? Mas tá difícil. E a nossa última alteração aqui vai ser o Roger, porque existe realmente a possibilidade real do Goiás tirar o SG do Goiás, né? E eu acredito que o técnico que tem mais chance de manter o SG nessa rodada e ganhar o seu jogo e ganhar bem, realmente é o Fernando Diniz, tá? O Roger tem uma média melhor do que a do Fernando Diniz, certo? Mas eu acredito que para essa rodada tem tudo aí pro Fluminense ganhar, né? E mesmo se o Fluminense ganhar de 1 ou 2-0, por exemplo, o importante é não tomar gol. Então aí o Diniz já vai fazer de 5 a 6 a 7 pontos, tá? Geralmente os técnicos, quando ganham os seus jogos, né, independente do número de gols, o importante é não sofrer gols, passam de 5 a 6 pontos, tá? O negócio é manter o SG. Então o treinador, quando você for escolher, você tem que escolher o treinador que tem potencial pro seu time ganhar e mantendo o SG, tá? Bom, então nosso time ficou assim, certo? Ficou com o Everson no gol, tá? Pessoal, eu não vou dizer os motivos da escalação de cada jogador, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se quiser dar uma olhadinha lá, tá? No card, lá, até na descrição aqui embaixo do vídeo do time principal no início da semana, lá eu explico direitinho porque tô escalando cada um. E dou, inclusive, os motivos. Por exemplo, o Everson. Estou escalando o Everson porque a média fora de casa dele é 7,73, certo? Não negativou jogando fora de casa ainda, tem umas médias razoáveis. O Cruzeiro exige muito dos goleiros adversários quando joga no Mineirão. Cede em média 7,1, né? Para os goleiros adversários. E o Santos é líder do campeonato. O Rogério Ceni está assumindo o Cruzeiro agora. O Cruzeiro vai querer mostrar serviço diante da sua torcida, né? Precisa dar uma resposta, precisa de recuperação. E o Santos é líder da competição. O Santos não vai querer perder a partida, tá? Não vai querer perder a partida. Por quê? Se vocês prestarem atenção na tabela, tá? O São Paulo... Um dos motivos que eu escalei o Dani Alves foi esse. Porque já tem 40 mil ingressos vendidos no Morumbi. O São Paulo tem uma partida a menos, tá? Na classificação. Se o São Paulo ganhar esse jogo e ganhar o jogo que tá faltando, ele passa do Palmeiras e encosta no Santos. Tá? Então a vida não tá tão fácil assim pro Santos também. O Santos tem que ir lá para fora contra o Cruzeiro tentar uma vitória, tá? E eu acredito que ele vai ser bem exigido, por isso eu tô escalando ele, né? Tem os outros jogadores aqui que eu tô escalando, o Nino pelo SG, né? O Manuel também pela regularidade e pela chance de manter o SG contra o Botafogo. Carlos Sanches num jogo difícil, jogador da bola parada, chuta muito, finaliza de fora da área, cobrador de pênalti oficial do Santos, né? Bruno Guimarães, atleta dentro de casa, atleta paranaense sempre é muito forte. O Bruno é um jogador muito completo, pontua em todos os scouts com roubada de bola. É um meio campista, um segundo volante, chega bem à frente, se apresenta bem, dá assistência, finaliza, né? Então a média dele é muito boa dentro de casa. Ione Gonzalez, com certeza de todos os atacantes é o que tem o confronto mais favorável, tá? O Ione nos últimos 3 jogos fez 2 pontuações sensacionais, me dou. O Gilberto, quando não faz gol não pontua bem, mas quando faz gol também dá umas mitadas, geralmente faz até mais de um gol. É cobrador oficial de pênalti do Bahia, certo? Por esse motivo até eu tô botando ele como capitão, porque o Goiás sofreu as 2 maiores goleadas do campeonato nas últimas 3 rodadas jogando fora de casa, né? Tem o Everaldo, que apesar de jogar um clássico, né? Avaí e Chapecoense é um clássico, né, em Santa Catarina, mas não se compara ao Vasco e Flamengo, né? É um clássico muito maior, enfim.
eu acredito que o Flamengo vai ter mais dificuldades do que a Chapecoense, né? Porque o Vasco andou dando uma melhorada aí, o Vanderlei ajeitou a casa. Pós-Copa América, se o campeonato tivesse começado depois da Copa América, o Vasco era sétimo colocado. O Vanderlei ajeitou a casa. O Vasco não vai chegar lá em cima para Libertadores e nem para disputar o título, mas com certeza ele não vai ficar ali na parte de baixo da tabela. Ele vai se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, nesse momento do campeonato, é um adversário muito mais difícil do que o Avaí, né? Então, por essa e por outros, eu tô mantendo o Everaldo, tá? E também não queria botar o Gabigol por essas questões de cartão, é um clássico, enfim. O Gabigol tá numa fase espetacular, é o melhor atacante, né? Tanto é que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Se fosse dentro de casa, por exemplo, e não fosse um clássico, com certeza o Gabigol estaria no meu time, até provavelmente como capitão, tá? Mas nesse momento aí eu fico meio receoso de escalar ele. Tô escalando o Arrascaeta porque nos últimos 3 clássicos ele marcou gols em 2, né? E é um jogador muito disciplinado, não tem cartão amarelo ainda, dificilmente se mete em confusão, comete falta, né? Diferente do Bruno Henrique e do Gabigol, que, né, o Bruno Henrique faz umas faltas meio doidas, às vezes é expulso, o Gabigol é esquentadinho, então tem todas essas questões. Se fosse só pelo futebol, com certeza escalaria um dos dois aí no ataque, né? Mas tem outras questões aí que tem que ser levado em consideração. Então, pessoal, assim, ó, custando 157,39 cartoletas. Esse é o nosso time principal, tá? Não vou repetir aqui, ó. Tem informações muito mais detalhadas no vídeo principal, quem quiser dar uma olhadinha lá. Eu embaso bem a escalação de um por um, tá? Inclusive dou 2, 3, 4 opções por posição. Quem quiser dar uma olhadinha, é só ir aqui em cima, não sei qual é o lado que vai estar. Clica no card ou na descrição, aqui embaixo também vai estar a descrição do vídeo anterior, tá bom? É só clicar no link. Então esse é o nosso time principal, gente. Vamos lá pro nosso time de bons e baratos, então. Esse aqui, pessoal, é o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Foi escalado assim no último vídeo, certo? Já tem aqui 2 dúvidas, né? E um jogador saiu dos prováveis. Então vamos lá, vamos tirar o Elber, tá? Seria uma boa opção, né? Já que, como eu tinha mostrado anteriormente, o Goiás é um dos times que mais cede pontos para meio campista. Claro, muito em função daquelas 2 goleadas, né? De 6-1, né? Do Flamengo e do Santos, né? Por causa do Arrascaeta e do Carlos Sanches, né? Que imitaram, né? Tá na dúvida, o Sornosa seria uma boa para bola parada, já que acredito que o jogo contra o Botafogo vai ser um jogo bem complicado e pode ser decidido numa bola parada. E o Sornosa é o cara da bola parada no Corinthians, também seria uma boa. E aqui o João Pedro, né? Na verdade, o Marcos Paulo, desculpa, gente. É tanta gurizada ali naquele time do Fluminense que a gente se confunde, né? O Marcos Paulo aqui também seria uma boa, porque o confronto do Fluminense com o Goiás, tá? Porque o confronto do Fluminense com o CSA é favorável. Afinal de contas, o CSA tem uma das piores defesas da competição, né? Apesar que não cedem muitos pontos, né, para atacantes adversários, né? Tem times que cedem mais. Mas estava valendo a pena, porque acredito que o Fluminense dentro de casa sempre é muito ofensivo. Pessoal, então vamos lá substituir rapidinho, né? Aqui é o time de bons e baratos. Como eu costumo dizer aqui, o time de bons e baratos no canal, tá? Se pontuar bem, ótimo. Mas a questão principal aqui no nosso time não é pontuar bem. Pontuar bem é o nosso time principal que a gente acabou de escalar, certo? Aqui a gente puxa o quê? Dá alternativas para você que não tem cartoletas suficientes, né, para fazer um time de 180, 170 cartoletas, por exemplo, né? Aí faltou lá uma peça ou outra, você vem aqui, busca um time de valorização, a gente tenta dar outras opções, tá? Então, como a gente já tá fazendo, de acordo com os confrontos da rodada, uma dobradinha aqui do Ganso, né, com o João Pedro. Ó, pessoal, antes que me critiquem, tá? Se quiserem ver as razões porque eu escalei o Ganso aqui, tá? Antes de criticar, enfim, né? Dá uma olhadinha lá no vídeo. Aí eu expliquei, né, que as médias do Ganso são baixas dentro de casa, mas ele não negativou ainda. E ele ainda não fez gol nem deu assistência. Então quer dizer que contra o CSA é uma grande oportunidade do Ganso pontuar bem. E finalmente dar um gol fazendo uma assistência, né? Ainda mais que tem a questão aí do Pedro estando machucado. Talvez o Ganso possa vir a bater o pênalti do Fluminense se houver, né? E como agora o VAR tá na área aí, né? E quase todo jogo, quase toda rodada tem 2, 3, 4 pênaltis marcados. Cobradores de pênaltis aí estão em alta, tá bom? Então vamos lá pro meio, tá? Pro meio aqui, eu vou escalar inicialmente o Gerson, tá? Gente, tá bem difícil essa rodada para meio campistas e zagueiros, tá? Para laterais e atacantes, como eu falei anteriormente, tá excelente, tá? Mas para meio campistas e para zagueiro
tá difícil, tá? O Gerson vem mantendo uma boa média, uma média interessante, vem se mostrando um jogador completo, já tem 7 roubadas de bolas, né, na competição, em 4 jogos, é quase 2 por jogo, certo? 7 faltas cometidas e um cartão amarelo. É um pouquinho faltoso aí, né, já tem um cartão, mas já fez um gol também, chuta muito bem de fora da área, né? É um clássico, é um clássico. Mas como tá bem difícil para escalar jogadores aí, né? Vamos dar uma apostada aí no Gerson. De repente eu dou uma mudada aí até o final aqui da revisão aqui do vídeo de bons baratos. Nosso outro meio campista vai ser o Juninho. O Juninho tinha escalado ele no time principal, como vocês viram, eu troquei ele pelo Arrascaeta, né? Apesar da média dele não ser muito boa em casa, nós vamos botar o Juninho, certo? Porque ele é o cara da bola parada, tá? Já tem 2 gols na competição e 3 assistências. O Internacional vai com o time reserva, devido à Libertadores. Então aumenta as possibilidades aí do Fortaleza ganhar o jogo, né? E quem sabe pode ter uma dobradinha, porque eu gosto de fazer muito dobradinha de meio ataque pela possibilidade de assistência e gol, né? E como aqui o time é de bons e baratos, né? A gente não escala jogadores acima de 10, 11 cartoletas. A gente vai escalar o Wellington Paulista, tá? O Wellington Paulista, ele oscila bastante, mas já tem 3 gols na competição e uma assistência, tá? Finaliza bem, 17 finalizações em 10 jogos, dá quase 2 por jogo, certo? E como a rodada tá boa para atacante, mas os atacantes, os melhores atacantes para se escalar são os atacantes mais caros, né? E aqui é time de bons e baratos, porque aqui, ó, aqui no canal a gente faz time de bons e baratos até 100 cartoletas, mas os jogadores não podem passar de 10 anos de cartoletas. Não adianta você fazer um bom e barato e enxertar um Gabigol. Para mim isso não é bons e baratos. O cara faz isso para ganhar uma pontuação melhor. Eu não me importo com a pontuação aqui do bons e baratos. Me importo com a pontuação do time principal. Aquele lá é o time para pontuar. A gente escala os melhores. Aqui não. Aqui eu escalo dando opções de jogadores bons e baratos para você pegar um ou outro, garimpar e botar no seu time, tá? Então botei o Wellington Paulista. Vamos dar uma olhadinha aqui no Wellington aqui. Como é que estão os números do Wellington jogando em casa, né? Vamos lá. Então, Fortaleza. Pessoal, isso aqui é o Olheiro FC, tá? Quem tiver interesse em saber onde é que eu busco as estatísticas, é uma ferramenta muito boa, muito interessante, tá? Porque ela te traz informações, por exemplo, aqui, a gente vê aqui, ó, e no Cartola, a média do Wellington, no Cartola, vou botar aqui, é 4.20, aparece ali 4.20. E naqueles gráficos você vai ter que olhar na tabela e ver quando é que ele jogou fora, não fazia a própria média. Aqui não, aqui já dá direto, tá? Então quer dizer que a média em casa do Wellington é 7.93. Tem uma média boa. Tá precisando apenas de 0.8 para começar a valorizar. Tá bom também para valorização, tá? Então a gente vai botar o Wellington, porque eu acredito que o Inter indo com o time reserva e o Fortaleza jogando em casa tem grande chance aí, né? Do Wellington Paulista fazer um gol, ou quem sabe dar uma assistência. Pode ver, ó. Contra o Corinthians, perdeu de 3-1, mas fez 6 pontos. Ganhou de 2-0 contra o Avaí. Mitou, fez 2 gols, 17.40, né? Perdeu para o São Paulo. Aqui foi a pior pontuação dele em casa, né? Praticamente só fez uma finalização, não participou do jogo, né? E contra o Atlético Paranaense, né? Deu um gol, 8 pontos. Então a gente tá contando aí que ele possa fazer um gol, né? Ou dar uma assistência. O Inter cede 3.75 para atacantes adversários em média. Não é uma média muito alta não, tá? Vocês percebam aqui, ó, os jogadores, desculpa, pessoal, os atacantes que jogaram contra o Internacional, tá? Em casa, não pontuaram muito, tá? Ó, o Sacha fez 1.2, certo? Thiago Reis aqui fez 7.8, mas fez gol. Em compensação, o Rossi e o Marrone fizeram pontuações baixas, né? Então tem que fazer gol contra o Internacional para pontuar bem, tá? Aqui, ó, Vitinho fez gol do Atlético Paranaense, 7.2. Ione Gonzalez fez gol, 15.3, fez algumas roubadas de bola, né? O único aqui que conseguiu fazer uma pontuação boa nos confrontos contra o Internacional, né? Jogando em casa foi o Pedro, devido à finalização na trave, né? Daí roubou uma bola, enfim, conseguiu fazer uma pontuaçãozinha razoável, 7.4. Então percebam que o Inter não cede muitos pontos para atacantes adversários, a não ser que o atacante faça gol. E qual é a especialidade do Wellington Paulista? Fazer gol, porque se ele não fizer gol, não pontua bem. Tá? Então a gente tá dobrando aqui o Fortaleza, nosso time de bons e baratos, né? Contando aí com uma assistência do Juninho, quem sabe, e uma finalização, o gol do Wellington Paulista. Estamos dobrando o Fluminense, né? Com o Ganso ali, né? E com o João Pedro.
Pra quem sabe, saiu uma assistência do Ganso aí, um gol do João Pedro, né? E a gente escalou o Arthur, já disse todos os motivos, vai ter um card aqui em cima, as razões porque escalamos um por um, né? Porque eu gostaria de ter um atacante do Bahia no time de bons e baratos, porque afinal de contas o Goiás nos últimos 3 jogos é o time que mais vem cedendo pontos para atacantes adversários. Vamos ver aqui, ó, no Olheiro FC, pontuações médias para atacantes. Vamos botar as últimas 3 rodadas, porque fora isso foge a realidade, porque tem time que anda melhorando, entendeu? Aqui, ó, o time que mais cedeu pontos para atacante fora de casa é o Goiás. O Bahia não vem fazendo grandes pontuações dentro de casa nas últimas 3 rodadas que jogou em casa? Não vem, tá? Mas o Goiás cede bastante, então vale a pena dar uma apostada. Vocês percebam aqui, ó, que o casamento aqui, né, o conjunto dos pontos cedidos e dos pontos efetuados, tá? Entre atacantes, né, que jogam em casa e seus adversários, pode ver que o melhor é o Fluminense, tá? Depois vem o Grêmio, mas o Grêmio vai provavelmente com time reserva. E o Palmeiras, eu não sei se vai com o time titular ou não, mas acredito que por causa da Libertadores, né, o Palmeiras vai com, no mínimo, com o time misto, tá? Esses 4 times que vão jogar Libertadores, Internacional, o Grêmio, né, Palmeiras e Flamengo, o único que vai talvez com o time titular é o Flamengo, porque o Jesus realmente não poupa. Já deu pra ver que ele só poupa em última instância, se realmente tiver machucado, jogador contundido ou com muito desgaste físico, tá? Aqui também interessante para quem quiser dar uma apostada aí, né, escalar, tá muito interessante aqui também o confronto aqui, ó, do Atlético Paranaense, que sempre é muito forte dentro de casa, contra o Atlético Mineiro, tá? Que sofre alguns gols fora de casa, então tá bem interessante também. Mas fizemos aí essas 3 alterações, tá? No nosso time de bons e baratos. E ficou custando 91,82 cartoletas, um time bem acessível, até com bom potencial para pontuar, né? Já que aqui o Igor Julião pode manter o SG contra o CSA, né? O Carlinhos dentro de casa sempre joga muito bem, tem pontuações muito boas, né? A dupla de zaga, o Juninho e o Pedro Henrique, são 2 jogadores que eu gosto muito, né? E são zagueiros que conseguem roubar uma ou outra bola, né? E geralmente os jogos que eles atuam, os times não sofrem gols, tá? Tem uma média muito boa de saldo de gols. Thiago Volpe, né? Porque com certeza o Ceará é um bom time, né? Um time muito ofensivo, deve exigir bastante o Thiago Volpe. Enfim, todas as razões das escalações tá no videozinho aqui, ó. É só clicar no card, dar uma olhadinha lá no vídeo de bons e baratos de valorização. E lá tem as razões da escalação. Vamos agora para o nosso time de valorização, tá? Porque o vídeo já tá ficando longo demais. Então vamos lá, gente, para o nosso time de valorização, né? Time de valorização é esse canal que está entre os 500 mais ricos do Cartola. Você tem noção disso? Tá na posição 471, se não me engano, 475, tá? Não, vamos até mostrar aqui, né? Porque tem gente vindo pela primeira vez, né? Então vamos aqui, ó, na Liga Nacional, tá? E vamos filtrar por patrimônio, tá? Aqui, ó, posição número 475 do ranking nacional. Um universo de mais de 8 milhões de cartoleiros de times, é uma posição sensacional, tá, gente? Então, se tá precisando de cartoletas, se quer valorizar, cola nesse time aqui, tá? Que a gente valoriza de 10 a 15 cartoletas por rodada, algumas até mais, certo? Então já vamos fazer as alterações para não ficar muito longo o vídeo, porque aqui o que interessa é valorizar, certo? Vamos tirar o Marcos Paulo, que tá na dúvida, né? E vamos tirar o Sornoso, que tá na dúvida. Seriam 2 boas opções, já fica para você aí de olho, tá? Se o Marcos Paulo jogar ou o Sornoso realmente for confirmado e for jogar, são excelentes opções para valorização, tá? Mas como a gente vai ter que ficar olhando muito e pesquisando para ver se vai jogar ou não, e às vezes os setoristas erram, o próprio Cartola erra demais. Então, para não ficar aí na dúvida aí, na certeza aí, vamos fazer o seguinte. Pro ataque a gente vai escalar o Luan, tá? O Luan tem média em casa de 5.05, certo? Uma média razoável. Precisa fazer menos 0.6. Ele começa a valorizar mesmo negativando, certo? Então, eu sei que o confronto contra o Palmeiras é um confronto difícil. O Grêmio provavelmente vai com o time reserva por causa da Libertadores. Mas o Luan, para time de valorização aí, tá valendo, tá? Valorização, bom e barato, né? Um jogador que tá bem acessível, tá custando 9.29 cartoletas, né? Luan sempre foi um bom jogador para Cartola, caiu muito esse ano, perdeu o seu futebol aí, o Renato tá tentando resgatar ele. E eu vi alguns jogos do Grêmio, tá? Ele anda melhorando aos poucos, tá? Não é aquele Luan ainda, né? Tanto é que o Jean-Pierre é o titular hoje, né? Mas dá para dar uma arriscada nele aqui na valorização, tá? Ó, ele tem umas médias
interessantes dentro de casa, certo? Fica flutuando ali na média de 5 pontos. Se ele fizer 5 pontos pra gente aí contra o Palmeiras, já tá valendo, vai valorizar bastante, tá? Palmeiras cede 3.13 em média para atacante, né? Não é muitos pontos, mas como a gente tá pensando apenas em valorização, a gente vai escalar o Luan. Vamos pegar o Luan, onde é que tá o Luan? Tá aqui o Luan, certo? Tá bem desvalorizado, né? Na última rodada, na 14ª, fez menos 1.70. Vai jogar em casa. O Luan geralmente dentro de casa sempre joga muito bem, né? Mesmo estando embaixo aí, né? Ele gosta de jogar do lado da sua torcida. Eu acho que tá valendo aí pra valorização. Vamos lá pro meio agora, né? Vamos ver qual é o meio campista aí pra valorizar nessa rodada. Gente, aqui ó. Já tinha filtrado o mínimo pra valorizar, tá? Márcio Araújo tá precisando de muito pra valorizar. 1.6. Faz 4.23 em casa. Ele nunca baixou de 1.6 dentro de casa, né? Olha, vamos com o Márcio Araújo então, né? Não seria a melhor opção para valorização, tá? Mas a gente vai com o Márcio Araújo. Pela falta de opção mesmo. Eu gostaria muito de manter o Sornosa ali. Porque assim como eu falei do clássico da Chapecoense e Avaí, o jogo Corinthians e Botafogo tem tudo para ser um jogo bem trucado, né? Um jogo bem pegadinho. E o Botafogo é um bom time fora de casa, tá? É o 5º melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então vai ter muita dificuldade o Corinthians, né? O Corinthians naturalmente já tem dificuldade para marcar gol. Com o Botafogo não vai ser diferente, tá? Daí eu pensei no Sornosa por causa da bola parada, né? De repente ali uma assistência ali, o jogo podia ser decidido e com isso pontuar bem. Mas vamos ficar assim. Para capitão, como não interessa muito a pontuação desse time, tá? Para capitão eu vou botar o Lucas, tá? O Lucas no tempo da ponte às vezes dava umas mitadas aí, certo? Então vamos botar o Lucas como capitão desse nosso time. Acredito que o time ficou bom. Queria ir muito com o atacante do Fluminense, mas infelizmente era dúvida, né? Não tinha outra opção para colocar, né? Seria uma ótima, mas tudo bem. Acredito que esse time aí tem tudo aí para valorizar bem, tá, gente? Os jogadores que a gente colocou aqui, todos estão muito bem desvalorizados. Como vocês acompanham os vídeos aí, acabaram de ver como eu demonstrei aí. Geralmente eu escalo o jogador que precisa fazer até 1 ponto, no máximo 2, para começar a valorizar. E muitos deles, como vocês viram, vão valorizar mesmo com pontuações negativas, tá? Então esse ficou o nosso time de valorização do canal, tá? Custando 96,98 cartoletas. Tá certo, pessoal? Pessoal, então é isso. Time principal, bons e baratos e valorização do canal, tá? Atualizados, revisados, tá? Daqui pra frente, se tiver alguma alteração, vai ser lá no Instagram. Tem a descrição aqui embaixo, também é bem fácil. É Mané Cartola FC, tudo junto lá no Instagram. É por lá que a gente posta, faltando meia hora aproximadamente, meia hora para fechar o mercado, os times atualizados, né? Se tiver alguma alteração daqui para frente, vai ser feito lá. Dificilmente acontece, a gente só faz realmente de urgência se precisar, né? No mais, gente, eu peço desculpa para vocês que o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas quando a gente traz algumas informações assim externas, como a gente está fazendo agora usando o Olheiro FC, né? A gente abre uma possibilidade maior, né? Para você, a gente acaba mostrando números, scouts, estatísticas que não tem dentro do Cartola ali, né? Então acredito que vale a pena, certo? Se gostou desse vídeo, pessoal, deixa aquele like, dá aquela força pra gente, senta o dedo aí no botão, é a coisa mais fácil do mundo. Só deixar um likezinho aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, garanto pra você que vai valer a pena. Toda semana são 3 vídeos que a gente entrega pra você. O principal, o vídeo de bons e baratos de valorização e uma revisão no final da semana, tá? No mais, gente, eu desejo a todo mundo sorte nessa 15ª rodada. Um grande beijo no coração. Vamos que vamos pra mitada. Fui!